Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Nós estamos mais uma vez cultuando o nosso Deus através desse culto online, que você possa aproveitar todos os atos desse culto, que Deus fale o seu coração através da palavra e que seja um renovo para a sua vida a partir de agora e que essa semana seja uma semana diferente para você. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nesse momento nós vamos fazer uma oração de invocação ao nosso Deus e que nós possamos elevar nossos olhos, e saber que Deus está presente nas nossas vidas, que Ele é grande. Amém? Grandioso Deus, nesse momento, Senhor Jesus, invoca o Teu nome, Pai amado, para que o Senhor esteja presente, Senhor Jesus, nesse local, Senhor Jesus, que o Senhor esteja falando conosco, Pai amado. Sabemos, Pai amado, que antes, Senhor Jesus, que nós, Senhor Jesus, fazer qualquer coisa, o Senhor se faz presente em nossas vidas, Senhor Jesus. Invocamos o Seu nome, Senhor Jesus, para falar com todos, Senhor Jesus, que está, Senhor Jesus, nesse momento, Senhor Jesus, ouvindo, Senhor Jesus. E todos aqueles, Senhor Jesus, que estão longe, Senhor Jesus, possam, Senhor Jesus, sentir a Tua presença, Pai amado. Invoca o Teu nome, Pai amado, para falar, Senhor Jesus, que o Senhor é grande em nossas vidas, Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Seja louvado, Deus Supremo, Deus revelado em Israel, onipotente, prodígios obra, sempre clemente, sempre fiel. Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Louvor perene, só Deus merece. Cantai, não cesse o seu louvor, e todo seja sempre exaltado. E cante a igreja com terno amor. Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Israel.
Senhor nosso Deus, na Tua presença nos colocamos para esse momento de confissão de pecados. Senhor, te pedimos, Senhor, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. O Teu agir, o mover do Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, sobre nós. Perdoa as nossas falhas, Senhor Jesus, as nossas fraquezas, os nossos pensamentos, ó Pai amado. Perdoa, Senhor, porque mesmo o Senhor tendo provido tudo, nós tememos, ó Pai amado. Senhor, perdoa, Senhor, os pensamentos, ó Pai amados, que não condizem com a Tua palavra, não condizem com as Tuas promessas, Senhor. Faz de nós um vaso novo, Senhor. Quebra-nos, Senhor, e nos faz de novo. É o que eu te peço, com perdão de todos os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Que mudança de tempo, né? Tá parecendo noite. A gente não tem um controle do dia de amanhã. A gente não sabe quando vai fazer sol, quando vai fazer chuva. Às vezes eles falam, mas nós não sabemos exatamente. Na verdade, nós não sabemos muita coisa dessa vida, mas o Senhor nos deixou revelado em Sua palavra aquilo que é suficiente para nós sabermos, para nós vivermos. É que Ele estaria conosco todos os dias. Não ficamos nem no dia da nossa vida sem a presença de Deus do nosso lado, nos abençoando e nos guardando. Salmo 147 diz assim que Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Em Lucas 12, o Senhor Jesus também disse que até os cabelos das nossas cabeças estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. O Senhor tem os nossos nomes escritos na palma de Suas mãos, irmãos. Ele está sempre conosco. Ele se importa conosco todos os dias. Amém? Sobre
para o trabalho, a gente vê que há uma preocupação dos pais com relação aos filhos, porque as escolas estão fechadas. Com quem eu vou deixar meu filho? Nós sabemos que essa é uma preocupação do pai constante, em saber como vai ficar o seu filho, o seu bem-estar, quem estará com ele. Com Deus não foi diferente ao nosso respeito. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou seu Filho. E quando o Senhor Jesus estava aqui, que também Ele partiu, Ele também não nos deixou só. Ele deixou o Espírito Santo de Deus conosco. A doce presença do Espírito Santo conosco é todos os dias, constantemente. O Senhor nos cerca por todos os lados. Ele sempre está conosco. Glórias a Deus, porque essa é uma verdade que nós precisamos imprimir em nossos corações. Nós nunca estamos sós. Deus é conosco em todos os momentos. Amém, irmãos? Há um doce Espírito aqui. E nós sabemos que esse doce Espírito é o Espírito Santo de Deus. Eu sei que é o Espírito de
Pai, te agradeço por mais um dia, te agradeço por todos, te agradeço pela minha família, por a minha avó estar aqui com a gente e pelos médicos, Senhor, que estão ajudando as pessoas que estão com esse vírus, Senhor. E eu agradeço muito por essa multidão de gafanhoto não ter chegado aqui, Senhor. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A palavra que nós iremos ministrar hoje, irmãos, está baseada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos de 1 a 13. 1 Coríntios 10, de 1 a 13. Diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim como na nuvem, como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa que está em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação, que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, o título desta mensagem, como nós colocamos, é: qual é o seu limite? Qual é o seu limite? E nós fazemos essa pergunta: qual é o limite? Nós temos visto muitas pessoas dizendo que estão no limite, né? O limite da paciência, o limite de toda essa situação, já não estão mais pensando direito, estão agindo até saindo da sua razão, né? Então, as pessoas estão no limite, né? Ou talvez estejam chegando perto dele, né? E nós colocamos esse título para exemplificar que nós realmente precisamos encontrar o nosso equilíbrio, encontrar o nosso limite, né? Para sabermos agir nesse mundo, principalmente numa situação difícil que estamos passando, que é essa situação da pandemia, né? Precisamos ter equilíbrio em todas as coisas, precisamos saber como lidar com as pessoas, saber como tratar a situação, ter um pouco de paciência, né? Porque se estamos em nossas casas, isolados, sem poder sair, precisamos ter um pouco de paciência. Eu sei que as pessoas querem se relacionar, querem ter a sua vida normalizada, mas por enquanto ainda não é possível. Então, muitos ficam ansiosos, muitos ficam preocupados,
E por causa disso, muitas pessoas estão no limite máximo do nervosismo, da impaciência, né? Então nós precisamos encontrar o nosso limite. Tem um livro que vocês conhecem bem, que é o chamado livro de Guinness, né? Guinness Book, que é um livro que mostra os recordes, né? Os recordes das pessoas. São várias áreas da vida humana, né? As pessoas querendo superar os seus próprios limites, né? São pessoas que querem ultrapassar exatamente para se mostrar capacitado de transpor determinadas barreiras e desafios da vida. Então nós vemos nesse livro muitos desses recordes, né? E nós, qual seria o nosso recorde? Qual seria o nosso limite? Como nós poderíamos encontrar o nosso equilíbrio, né? Nós entendemos que todos nós temos um ponto de equilíbrio, né? Temos um limite e precisamos encontrar esse limite para poder avançar, para poder viver nesse mundo. Então, o que nós aprendemos nesse texto, né? Esse texto ele fala sobre as provas, sobre as lutas da vida, né? Sobre uma luta específica do povo de Israel, lá no passado, quando atravessou o deserto e as pessoas estavam no limite mesmo, estavam querendo sair daquela situação, mas eles não encontraram um meio, um equilíbrio, e por isso eles acabaram se excedendo e acabaram caindo e pecando contra Deus, né? Então a nossa proposta é que Deus permite que nós cheguemos numa situação difícil, numa luta, numa adversidade, até o nosso limite, até o ponto que nós nos achemos capacitados para prosseguir, né? Então, nós entendemos que a palavra de Deus nos dá os parâmetros, nos dá aí as orientações para nós nos mantermos equilibrados, né? E para não chegarmos no nosso limite, porque muitas vezes quando nós chegamos no nosso limite, nós nos excedemos, nós caímos, nós acabamos pecando. E Paulo está falando aqui nesse texto que Deus nos dá a condição, nos dá a força para nós chegarmos até o nosso limite. Então, as provas que vêm são para nos testar, para nos provar, para nos mostrar o quanto nós suportamos, o quanto nós conseguimos alcançar aquele objetivo. Então, nós somos confortados com a ideia de que Deus está conosco, mesmo quando nós achamos que não temos mais condição de avançar, que não temos, nosso limite já acabou, já estamos naquele ponto, transbordando, naquele ponto que nós achamos que não vai superar, né? Aí que entra a fé, aí que entra a ação de Deus, Ele vai prover, Ele vai nos dar saída para essa situação, para que possamos suportar esses limites, né? E ao contrário daquele povo lá no deserto, eles não foram aprovados, porque quando eles chegaram no limite, eles não confiaram em Deus, eles se excederam, eles pecaram contra o Senhor, e quando as tentações vêm, exatamente isso, né? A gente se lembra bastante daquela situação em que Jesus foi para o deserto e lá ele foi tentado pelo diabo, né? Mas o diabo ele utilizou o momento em que Jesus, humanamente falando, estava no limite. Estava com fome, estava com sede, estava ali isolado e o diabo ofereceu várias coisas para Jesus e Jesus contrapôs a tudo isso utilizando-se da palavra de Deus, né? Então ele venceu a tentação
utilizando-se da palavra do Senhor. Então, nós também temos os recursos que Deus nos dá para vencermos as nossas lutas, as nossas dificuldades, e a gente precisa saber que as tentações, elas vêm, as provações vêm, e nós não somos isentos de nada, né? Pelo contrário, nós estamos aí sujeitos, passíveis de sermos atacados, e achamos e perguntamos, aliás, por que Deus permite determinadas coisas. Mas Deus, ele permite exatamente porque ele conhece o nosso limite, ele conhece a nossa vida, ele sabe até que ponto nós podemos aguentar, até que ponto nós podemos nos manter, né? E para nós sermos aprovados, precisamos confiar. Confiar em Deus, confiar na palavra de Deus, nas promessas de Deus, né? Tiago, capítulo 1, versículo 2, fala sobre isso, né? Que nós somos aprovados e recompensados quando confiamos no Senhor, quando deixamos o Senhor agir, quando deixamos o Senhor trabalhar. Então, diante de tudo isso, o propósito de Deus para nós, nas provações e nas tentações, é para nos fortalecer, para nos deixar mais capacitados, mais fortes, para enfrentarmos outras situações. E o que essas provações, essas tentações da nossa vida nos ensinam, né? Nós às vezes perguntamos, por que eu tenho que passar por tudo isso? E essa não é a pergunta correta é, qual o objetivo de Deus, né? Para que nós iremos passar? Então, Deus tem um propósito, Deus tem um objetivo, inclusive de toda essa situação que estamos presenciando. A primeira lição é, as provações nos revelam as que Deus nos provê, sempre, as provisões da graça de Deus. Está lá no versículo 1 até o versículo 4. Ou seja, o povo estava caminhando no deserto e Deus estava provendo. Deus estava dando o pão, Deus estava dando a água, a sombra, né, que eles estavam no deserto, aquele calor. Deus estava fornecendo todos os meios para que eles passassem por aquela situação dentro do limite deles. Deus proveu. Paulo fala das provisões de Deus para o povo de Israel, né, naquela caminhada. E aquela experiência era necessária. Deus, ele teve um propósito para tudo aquilo, né? Como que iria um povo tão grande sair do deserto, sair do Egito e caminhar num deserto perigoso até alcançar a terra prometida. Mas Deus tinha um propósito, Deus queria abençoar aquele povo, é o cumprimento das promessas. E às vezes nós também precisamos passar pelo deserto. O deserto é perigoso, o deserto vai ter provação, vai ter tentação, e é necessário, é uma necessidade para que nós possamos crescer e amadurecer, e as provas e as tentações nos ajudam a crescer, se realmente formos aprovados, se realmente tivermos a vitória diante disso, né? Como Jesus teve ali na tentação no deserto. Mas aquele povo não. O povo, ele não foi aprovado porque não creu, não confiou em Deus. Então, o texto fala do maná que desceu do céu, o texto fala da água que brotou da rocha, o texto fala que Deus saciou a fome e a sede daquele povo. Deus deu tudo aquilo que eles necessitavam. Contudo, eles não estavam satisfeitos, eles queriam mais. E às vezes isso acontece conosco, nós queremos mais, nós queremos muito mais e pedimos mais, né? E para nos satisfazer, para encher o nosso ego. E às vezes Deus não permite isso. Deus quer que nós tenhamos o suficiente para a nossa subsistência. E é isso que nós devemos nos ater nesse momento. E às vezes essas tentações, essas provações,
eles vêm todos os dias. E nós temos que enfrentar. É uma luta diária. Todos os dias nós enfrentamos, nós passamos por dificuldades, mas Deus nos dá a vitória. Em segundo lugar, as lições dessa tentação, dessas provações, é que Deus revela a nossa fraqueza, a nossa incredulidade. Nos versículos 5 a 11, tem essa afirmação, porque aquele povo passou pelas mesmas provações e receberam o que eles mereciam, que Deus não se agradou deles, Deus não se agradou daquele povo. O povo não foi um povo aprovado. Pelo contrário, se você passa pela situação difícil, você começa a adorar a Deus, você começa a buscar a Deus, se entregar mais ainda ao Senhor, com certeza você será aprovado e Deus vai te dar a vitória. E você vai passar por cima da cabeça do inimigo. É exatamente isso que eles não fizeram e que Deus quer fazer com a sua vida. Então, Deus nos adverte quanto à incredulidade. Incredulidade é você deixar de confiar, deixar de crer em Deus. Quando chegar esse momento em que você diz assim, não confio mais em Deus, eu não creio mais no Senhor, e começa a agir pelas suas próprias pernas, querendo fazer as suas próprias coisas, aí que vem a desaprovação, aí que vem o perigo, aí que você cai. Então precisa pensar um pouco sobre essa questão da incredulidade e da rebeldia, Muitas vezes nós dizemos que somos filhos de Deus, mas nós tomamos atitudes que não são compatíveis com os filhos do Senhor. Se somos do Senhor, temos que agir conforme Deus quer que nós façamos. Então, a rebeldia também é uma forma de incredulidade, porque você está se rebelando contra a verdade. A verdade diz uma coisa, que você deve fazer isso, mas você acaba fazendo de outra forma. E essas provações do dia a dia mostram a nossa incredulidade. Quando nós deixamos de crer, quando nós deixamos de confiar em Deus. Isso aconteceu com o povo. Espero que não aconteça com você. Em terceiro lugar, as provações revelam e aprovam a nossa fé no Deus vivo. Então, nós somos exortados à vigilância para que permaneçamos firmes e não caiamos. O texto fala lá, aquele que está em pé, cuide que não caia. Então, às vezes você diz, não, mas isso não vai acontecer comigo. Cuidado, porque as tentações são grandes e o inimigo pega exatamente onde você é mais fraco, na sua maior fraqueza. Então, se aproprie da armadura do Senhor para vencer a tentação, porque ela vem com força. E se você não estiver apoiado, sustentado nas mãos do Senhor, você certamente cairá. Cuidado para que isso não aconteça com você. A fidelidade de Deus não permite que sejamos tentados além do nosso limite. Então, se você é tentado, saiba que você é tentado apenas até o seu limite. Deus sabe o seu limite. Nós não sabemos, mas Deus sabe o seu limite. Então, nós devemos continuar perseverantes, confiantes no Senhor. Então, nós precisamos crer nas promessas do Senhor, crer que Ele está conosco nas provações. As tentações, elas vêm mesmo com força, mas nós somos filhos do Senhor, devemos agir como tais. E que Deus realmente esteja nos fortalecendo, nos dando vitórias sobre as provações do dia a dia. Sei que as coisas estão difíceis, mas elas estão difíceis para todos. Todos estão passando as mesmas provações. Nós precisamos nos apropriar mesmo da armadura do Senhor para que possamos vencer essas provações. E para terminar esta nossa mensagem, eu só vou contar uma ilustração de um fato que aconteceu com a Marinha da Inglaterra,
que estava, em certo momento, estava tendo prejuízo porque alguns navios estavam afundando por excesso de carga. Então, o parlamento aprovou uma lei que obrigava que cada navio tivesse um sinal no casco que indicava o limite de carga. Se a carga ficasse abaixo do limite, dava prejuízo, porque estava com capacidade ociosa. Se estava além do limite, era perigoso, porque o navio poderia afundar. Então, todos deveriam trabalhar no limite, né? Porquanto nós somos provados e às vezes Deus ele faz com que nós andemos sempre no limite. E o limite é o limite de Deus, não é o nosso limite. Por isso que eu perguntei no início, qual é o seu limite? Nós não sabemos. Às vezes nós dizemos, já não aguento mais. Mas saiba que Deus conhece o seu limite, Deus vai saber o que fazer. E Ele vai mostrar que você é mais forte do que pensa. E a força não é sua, a força é de Deus. Ele está conosco, está com você. Então, creia nisso. E que Deus te abençoe, que Deus te faça vitorioso ou vitoriosa diante das tentações e você seja realmente uma bênção. Continue sendo uma bênção para todos nós. Amém? Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Jesus é abandonado por seus discípulos. A confissão de Pedro. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também me abandonar? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Irmãos, não tem outra solução. Nós não podemos deixar Jesus em tempo algum, seja qual for a situação, que nós possamos continuar firmes com Cristo. Não existe pandemia para quem está com Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de amor, de bondade, de misericórdia. Oh, meu Deus, em primeiro lugar eu quero te agradecer por todos os livramentos que o Senhor nos deu durante essa semana, Pai. O Senhor sabe que não foram poucos, mas o Senhor estava em nosso coração. Pai, em nome de Jesus, Pai, Tu conheces a necessidade de cada um. Tu sabes, Senhor, como diz a Tua palavra, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar as nossas vidas nas Tuas mãos. Que aconteça o que acontecer, que nós possamos estar firmes no Senhor. Oh, meu Deus, abençoa, Senhor, a nossa nação. Derrama Tuas bênçãos, Pai, sobre cada país. Pai, o Senhor sabe do que está assolando a nossa terra, o nosso país. Mas nós sabemos, ó Deus, que Tu és o melhor médico do mundo. E o Senhor está em todo lugar que é invocado o Teu nome. Meu Deus, abençoa, Senhor, as igrejas que estão de porta fechada. Meu Deus, entra com providência divina em Vila Rosa. Entra com providência divina, Senhor, em toda a nação. Onde houver uma congregação, uma igreja, Pai. Que nós possamos estar louvando o Teu nome de todo o nosso coração. Meu Deus, Tu conheces, Pai, aqueles que estão nos leitos de hospital, na enfermidade. Pai, Tu és o grande Deus, Pai. Tu és o Deus todo-poderoso. E agindo, Senhor, ninguém pode impedir. E nós Te pedimos, Pai, abençoa os pastores, abençoa o pastor Marcos, Pai, o seu lar, a sua família. Abençoa, Senhor, os pastores, as congregações das igrejas, Pai. Visita cada um nesta manhã, Senhor. Oh, meu Deus, pela Tua misericórdia, Pai. Eu coloco agora os lares, a família na Tua presença, Pai. E Te peço, Pai, que nós possamos segurar na Tua mão. E jamais, por motivo algum, nós possamos deixar das Tuas mãos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Perdoa os meus pecados e as minhas faltas. Eu oro, Pai, não em meu nome, porque eu sou muito pequena. Eu oro em nome de Jesus.
que vive e reina para sempre. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Estamos terminando mais um culto. Obrigado pela presença de todos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue te abençoando nesta semana, que seja uma semana muito vitoriosa para todos nós. E não nos esqueçamos de orar, né, uns pelos outros. Todos os dias nós estamos orando ao meio-dia. Não se esqueça disso, faça a sua oração também. Pare um pouco das suas atividades, esteja orando conosco. Todos os dias, ao meio-dia, nós estamos orando uns pelos outros, intercedendo pela igreja, intercedendo por cada um de nós. Que Deus abençoe a nossa vida, a nossa igreja, que Deus abençoe o nosso país, que Deus tenha misericórdia de todos nós. Amém? Vamos encerrar, vamos orar. Oremos. Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor nos proporcionou mais um dia de vida, saúde, e ao mesmo tempo, Senhor, o Senhor nos deu a condição e a capacidade de estarmos aqui perante o Senhor, ó Deus, para cultuarmos a Ti, Senhor, e celebrarmos esse momento, Deus, de alegria, esse momento, Deus, de regozijo que o Senhor nos proporcionou, ó Deus. Obrigado por tudo. Nos abençoe, ó Deus, a cada dia, nos dê uma semana de muitas vitórias. Esta é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. E agora, meus irmãos e irmãs, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno e insondável de nosso Deus e Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, povo do Senhor, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.